Este vídeo tem o objetivo de fornecer algumas informações sobre o modelo de gestão de pessoas adotado no Tribunal. Esse modelo é baseado em competências e atende ao disposto na Resolução CSJT nº 92 de 2012, republicada pela Resolução CSJT nº 156 de 2015. Há diversos usos possíveis para a palavra competência, dependendo do contexto em que esta é empregada. Quando se fala em gestão por competências, utilizamos o conceito de competência profissional. Competência profissional pode ser definida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a realização de uma atividade. O conhecimento é o saber teórico. A habilidade é a aplicação do conhecimento na prática. E a atitude é a vontade de fazer, ou seja, é a motivação do indivíduo para fazer o que precisa ser feito. Podemos compreender essa diferença entre as três dimensões da competência a partir de um exemplo simples. Imaginemos, por exemplo, um universitário. Esse estudante possui muito conhecimento teórico, pouca habilidade, porque ainda não teve a oportunidade de colocar esse conhecimento em prática, mas muita atitude para procurar o primeiro emprego. Agora que entendemos o conceito de competência, vamos esclarecer o que significa, afinal, gestão por competências. Para o TRT3, gestão por competências significa mobilizar o que conhecemos, conhecimentos, o que sabemos fazer, habilidades e nossa vontade de fazer, atitudes, para entregar um resultado que contribua para alcançar os objetivos estratégicos de nossa unidade e do TRT3. É deste modo que a gestão por competências vincula-se à própria estratégia da instituição. As iniciais das palavras que nomeiam as dimensões da competência formam o acróstico CHA, que pode ser visto na logomarca da gestão por competências no TRT. Vamos falar um pouco agora sobre como as competências são categorizadas no TRT3. Atualmente, classificamos as competências em 3 grupos de acordo com o público ao qual elas se referem. Assim, temos as competências organizacionais, as competências gerenciais e as competências técnicas de servidores não ocupantes de cargo ou função gerencial. As competências organizacionais são aquelas consideradas essenciais à organização e esperadas de todos os que fazem parte dela. Desse modo, competências organizacionais dizem respeito tanto a magistrados quanto a servidores do TRT de Minas Gerais, independentemente da função ou da área em que atuam. Essas competências foram escolhidas pelos magistrados e servidores em consulta realizada no ano de 2015. São elas: aprendizagem contínua e autodesenvolvimento, cooperação e trabalho em equipe, ética, foco no cidadão e no usuário, melhoria de processos internos, planejamento e organização do trabalho e relacionamento interpessoal e autocontrole. Já as competências gerenciais são aquelas próprias dos ocupantes de cargo ou função gerencial. Elas subdividem-se em 2 tipos: competências gerenciais gerais e competências gerenciais específicas por função. Assim, competências gerenciais gerais dizem respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que todo gestor do TRT precisa ter e dominar para realizar as atribuições inerentes à função gerencial, independentemente de sua área de atuação. São, portanto, competências comuns a todos os gestores do tribunal. São elas: gestão de pessoas, delegação, gestão do desempenho da equipe, gestão administrativa, gestão estratégica e gestão de resultados. Além das competências gerenciais gerais, espera-se que os gestores desenvolvam competências necessárias à sua atuação na área em que gerenciam. Estas são as competências gerenciais específicas por função, que podem ser definidas como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que cada gestor deve apresentar para cumprir suas atribuições e executar as atividades de sua função gerencial na área em que atua.
As competências gerenciais específicas por função são, portanto, alinhadas às atividades que são realizadas em cada área do tribunal. Este quadro resume a diferença entre os dois tipos de competências gerenciais. Finalmente, temos as competências técnicas dos servidores não ocupantes de cargo ou função gerencial. Estas competências são o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que cada servidor deve apresentar para cumprir suas atribuições e executar as atividades de seu posto de trabalho na área em que atua. Assim, as competências técnicas de um servidor que atua como secretário de audiência na vara do trabalho são diferentes daquelas esperadas de um servidor que atua, por exemplo, na Secretaria de Saúde. O rol dessas competências é bastante extenso e diversificado. Esta imagem resume a classificação das competências no TRT. Com o objetivo de mapear as competências técnicas dos servidores não gestores, foi criado o Projeto Estratégico Ser Competente. Este projeto pretende, portanto, identificar as competências técnicas dos postos de trabalho das unidades administrativas e judiciárias de primeiro e segundo graus. Agora que já entendemos como as competências estão organizadas no TRT, vamos falar um pouco sobre o processo da gestão por competências. A gestão por competências é dividida em 3 etapas: identificação, validação e verificação de competências. Na etapa de identificação, os servidores são consultados sobre as competências necessárias para a sua atuação na sua unidade ou posto de trabalho. Esta consulta é feita presencialmente ou por meio de formulário eletrônico. Assim, o servidor deve indicar nesse momento todas as competências necessárias para a realização de suas atividades. É importante frisar que o objetivo da identificação é listar as competências e não as atividades que são desenvolvidas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Elaborar minuta de despacho é uma tarefa ou atividade. Pois bem, para a realização desta atividade, são necessárias várias competências, como, por exemplo, o conhecimento em direito do trabalho, normas da língua portuguesa, editor de texto, dentre outros. Assim, na identificação das competências, o servidor deverá se ater aos conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para a realização das suas atividades, sem se preocupar em listar estas tarefas. A etapa de validação consiste na participação dos gestores e/ou servidores na confirmação das competências anteriormente identificadas e na priorização daquelas que são mais importantes para a atuação na unidade. A validação é feita por meio de formulário eletrônico. A confirmação das competências é a oportunidade de se verificar se as competências previamente identificadas estão de acordo com as atividades desenvolvidas pelo servidor. E a priorização é a escolha das mais prioritárias ao desempenho dos servidores. Todas as competências identificadas e confirmadas compõem a matriz de competências do posto de trabalho. Então, a matriz de competências nada mais é do que o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários a um posto de trabalho, unidade ou seção para que os servidores destas possam realizar suas atividades. A terceira e última etapa do processo de gestão por competências é a verificação de competências. Nesta fase, os ocupantes dos postos de trabalho são avaliados com relação às competências necessárias ao posto de trabalho que ocupam. A verificação costuma ser realizada por 2 fontes: autoverificação e verificação pelo superior imediato. E a nota que reflete o domínio da competência é o resultado da média entre as 2 fontes de avaliação. O objetivo da etapa de verificação é identificar as necessidades de melhoria e os pontos de excelência dos servidores nas competências avaliadas, para subsidiar, deste modo, o desenvolvimento e atualização dos servidores e gestores avaliados. Neste sentido, é importante frisar que a verificação de competências não tem repercussão na progressão funcional dos servidores e não é utilizada para definir distribuição de funções e cargos em comissão.
Seu propósito é evidenciar as necessidades de melhoria para viabilizar ações de capacitação direcionadas para os pontos em que há maior necessidade de desenvolvimento. Essas necessidades de melhoria são denominadas lacunas ou gaps de competências. Assim, lacuna de competências é a diferença entre as competências esperadas do servidor em seu posto de trabalho e aquelas demonstradas por ele na etapa de verificação. A existência de lacuna não significa a inadequação do servidor a seu posto de trabalho. Apenas indica os pontos que ele deve aperfeiçoar. Ela deve ser vista, portanto, como uma oportunidade de desenvolvimento. As informações sobre as lacunas de competências geram relatórios que são encaminhados à Secretaria da Escola Judicial, que é a unidade responsável pelo planejamento de ações de capacitação ofertadas pelo Tribunal. Contudo, é importante assinalar que o servidor é responsável por seu autodesenvolvimento, e ele também deve ativamente engajar-se em ações de capacitação com o objetivo de reduzir as lacunas identificadas. Para que o avaliado conheça suas lacunas e seus pontos de excelência, todos os que fazem sua autoavaliação recebem, após a etapa de verificação, o perfil de competências. Neste documento, consta o nível de competências apresentado e, portanto, os pontos de excelência e as necessidades de desenvolvimento do avaliado. Desse modo, a intenção da gestão por competências é desenvolver um quadro de pessoal com as competências necessárias para satisfazer às necessidades e aos objetivos do tribunal, de modo a garantir seu bom desempenho e o alcance dos resultados e metas estabelecidos no planejamento estratégico. Aproveitamos para agradecer a todos os servidores e gestores que contribuem para a implementação desse modelo de gestão de pessoas. A parte mais importante desse processo é, sem dúvida, a participação de vocês. A aqueles que ainda não participaram, fica o nosso convite. Nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas nos contatos seguintes: Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas, Seção de Gestão por Competências. Telefone 31 3238 7939, e-mail gestãocompetências@trt3.jus.br. Mais uma vez, em nome da equipe, agradeço a todos.